sobre ajuda no caminho, ajuda durante a jornada. Todos nós precisamos da ajuda de pessoas na nossa caminhada. Nós precisamos de amigos, nós precisamos de gente que possa nos sustentar, nos suportar, pessoas que vão nos dar apoio, pessoas que vão chorar conosco, pessoas que vão rir conosco. Ter uma conquista e não ter com quem compartilhar é ruim demais. Também passar por lutas e não ter quem nos diga: olha, vai em frente, continua, você não vai viver nesse lugar para sempre, também é ruim demais. Mas mais do que ajuda de pessoas, nós precisamos de uma ajuda divina. Nós precisamos da ajuda que vem do céu. Nós precisamos da ajuda que é liberada do trono de Deus. Uma ajuda que é sobrenatural. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre isso. Como nós temos ajuda sobrenatural, ajuda do céu trabalhando em nosso favor. E o que nós devemos fazer para receber os conselhos da palavra de Deus, as advertências da palavra de Deus, para chegarmos ao lugar da promessa, para alcançarmos tudo que Deus planejou a gente para viver, para ser e para conquistar. Por isso, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 23, ou acompanhe comigo aqui no telão ou nos monitores. Êxodo capítulo 23, versículo 20 em diante. Na minha Bíblia, antes de começar a palavra de Deus, aqueles que organizaram a Bíblia em capítulos, separaram também em subtemas, colocaram assim: promessas e advertências sobre a conquista da terra prometida. Na tua Bíblia está assim: promessas e advertências sobre a conquista de Canaã, ou a conquista da terra prometida. Então, Deus está nos dando promessas e algumas advertências, para que a gente possa manter o caminho, a direção, os olhos fitos em Jesus, não nos perder na jornada e manter o coração no lugar correto, principalmente manter o coração no lugar correto. A palavra de Deus diz assim: eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho. Sabe o que no grego quer dizer todo, gente? Todo. Durante todo o caminho. Protegê-lo por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Antes de irmos para o próximo versículo, queridos, Deus promete ajuda no caminho. Deus promete, inclusive, um anjo guiando, protegendo, um anjo levando o seu povo. Lembra, o povo estava 400 anos escravo no Egito. Então eles estão prestes a ir para o novo de Deus. Eles estão prestes a alcançar a promessa. Eles estão às portas de chegar no lugar que Deus havia prometido a Abraão, o pai da fé, que daria as nações como herança, que ele e a sua família, agora uma nação, seriam abençoadores de todas as nações da terra. E agora eles estão indo para esse lugar. E Deus está dizendo: ei, vocês vão pegar um caminho, e eu estarei com vocês no caminho. Eu colocarei anjos guiando vocês no caminho. Queridos, se nós pudéssemos saber quanto Deus nos guarda no caminho, nos guardou no caminho, se a gente pudesse ter olhos abertos para ver os anjos de Deus trabalhando em nosso favor, sim, há anjos de Deus trabalhando em nosso favor, sim, há anjos de Deus enviados para trabalhar por você. E os nossos anjos não são aqueles anjinhos da guarda, que eles colocam em miniatura, aqueles bebezinhos com asinhas. A Bíblia diz que os anjos do Senhor são poderosos em guerra, são valentes do Altíssimo. Eles não têm pouca metragem, eles têm poder, eles têm alturas de anjos do sobrenatural. Nem os gigantes se comparam aos anjos de Deus. A Bíblia também nos ensina que, apesar de sabermos que nós temos anjos, nós não devemos orar a eles, porque os anjos do Senhor, a Bíblia diz em Hebreus, que eles são enviados para ministrar ou para ajudar aqueles que irão herdar a salvação.
Sim, nós temos anjos. A Bíblia diz que nós devemos orar ao Senhor, ao Pai, em nome de Jesus, para que envie anjos. Nós nunca oramos a anjos porque a Bíblia não nos ensina. Anjos não obedecem à voz do povo, anjos obedecem à voz de Deus. E é por isso, quando nós oramos a anjos, nós estamos equivocadamente interpretando as Escrituras Sagradas. Amém ou não amém, gente? Então, às vezes, meu anjo da guarda, saudoso Salvador. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer o quê? Orar ao Pai, em nome de Jesus, e Ele enviará os seus anjos para nos guardar no caminho. Se nós soubéssemos os livramentos, alguns de vocês teriam um testemunho agora mesmo, de um carro que quase te bateu, gente, as crianças, e o Senhor Jesus diz que parece que as crianças inclusive têm 1 por 1, nós acho que temos 1 para cada 10, porque criamos mais juízo na nossa vida, né? Alguns pelo menos criaram mais juízo, mas as crianças, a Bíblia diz que eles têm um anjo, porque realmente, gente, cada tombo que eles levam, cada quina que eles batem, meu Deus, quase morreu, porque só um anjo mesmo para guardar nossos filhos, sim ou não? Glória a Deus por isso. E nós vemos o Senhor prometendo esse cuidado, nós vemos Deus prometendo esse cuidado sobre nós. Queridos, quando nós encontramos na palavra de Deus essa verdade, eu os levarei à terra prometida, eu os levarei em segurança e enviarei um anjo. A cultura, a tradição judaica diz que esse anjo foi Moisés. Nós não entendemos assim, porque nos próximos versículos vão mostrar que Moisés não tem poder para perdoar como Jesus tem. Então nós entendemos que esse anjo é o próprio Cristo guiando o seu povo, e ele disse que ele não nos deixaria órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo da promessa, e ele estaria conosco todos os dias. Diga comigo, todos os dias, por todo o caminho, em todo o tempo. Amém? Olha o que diz o versículo 21. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está o meu nome. A única pessoa que está o nome de Deus é o Emanuel, é Jesus Cristo, o Salvador. Versículo 22, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus, o que está dizendo, gente? Inimigo dos seus e adversário dos seus adversários. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, toma cuidado comigo que eu sou amigo de Deus. E ele será inimigo dos meus inimigos. Versículo 23, o meu anjo irá à frente de vocês, e os fará chegar à terra. Isso parece não ser uma promessa. Gente, eu vou estar com vocês, o meu anjo vai com vocês, eu vou guardar vocês, os seus inimigos serão os meus inimigos, mas vocês irão chegar à terra dos gigantes. Vocês irão chegar à terra dos problemas. Vocês irão enfrentar um povo que é guerreiro. Vocês irão enfrentar um povo que vocês sequer tiveram estratégias conforme as estratégias de guerra que eles têm. Por isso ele diz, ei, o anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, mas sou eu que vou exterminar eles. Eu cuidarei deles, para que você, quando chegar ao dia da vitória, não diga que foi a sua mão, não diga que foi a sua força. Queridos, Deus está dizendo, Ele está dizendo, ei, por todo o caminho, eu estarei com você, eu já dei toda a ajuda necessária, eu vou te guardar, eu vou te proteger, eu vou guardar a sua vida, eu vou cuidar dos seus, eu vou te levar à terra da promessa. Mas até você chegar a esse lugar, há um caminho, e esse caminho é que você entre nele e saiba posicionar o coração nesse lugar. A palavra do Senhor diz no versículo 28 desse mesmo texto, diz assim,
Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hititas, para expulsá-los de diante de vocês. Não os expulsarei num só ano. Uau! Não os expulsarei num só ano. Gente, Deus está dizendo, eu vou guardar, eu vou proteger, um anjo vai à sua frente, mas quando você chegar lá, vocês vão ter que lidar com seus inimigos. E eles não vão ser exterminados de uma hora para outra. Eles não serão exterminados de repente. O que eu vou fazer? Eu não vou exterminá-los num só ano, pois a terra se tornaria desolada. E Deus sabia que lá nessa terra tinha bestas feras, tinham leões. E se não tivesse esse povo para guerrear, se não tivesse esse povo também para cuidar dessas bestas feras, o povo dele seria exterminado. Olha o cuidado de Deus. Escute isso. Quando Deus não elimina os seus problemas, é porque Ele está guardando a sua vida. Ele está protegendo você. Ele está guardando o seu coração. E a palavra de Deus diz, porque a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, diga comigo, aos poucos. Uma outra versão da palavra de Deus diz assim, pouco a pouco. Por que não para essa batalha, pastor? Porque essa situação, não, Deus pode fazer de uma hora para outra isso sumir, Ele pode. Ele já fez exércitos se confundirem na sua batalha e eles mesmos se atacarem entre si, sem o povo precisar guerrear. Queridos, muitas vezes nós não precisamos guerrear, mas na maioria das vezes, Deus trabalha pouco a pouco. Deus faz isso conosco, para trabalhar o nosso coração, ou seja, até que vocês cresçam, até que vocês multipliquem a fé, até que vocês avancem, até que vocês tenham maturidade, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. E eu quero falar com vocês sobre isso nessa tarde. Deus dará ajuda no caminho. Ele dará, a primeira coisa que Deus nos dará na nossa jornada, diga comigo, proteção. Queridos, nós vamos entender que Deus nos protege na jornada. E muitas vezes Ele vai proteger a gente da gente mesmo. Porque nós somos peritos em querer apressar as coisas. Nós queremos agora, nós queremos nesse instante, nós queremos na hora que nós queremos. Por quê? Porque a minha necessidade é agora. Eu preciso de um casamento agora. Eu preciso de uma pessoa para me fazer feliz agora. Eu preciso dessa porta aberta agora. Eu preciso da solução desse problema agora. Eu preciso correr atrás disso agora. E nós vamos enfiando os pés pelas mãos. E Deus está dizendo, ei, eu vou guardar você durante todo o caminho. Eu vou proteger você e eu vou te levar em segurança. Agora ele disse, obedeçam a minha palavra, guardem a minha palavra, protejam o coração de vocês, porque nessa jornada eu colocarei vocês na terra dos gigantes. Eu colocarei você numa terra desafiadora, é cheia de promessa, é cheia de abundância. Mas para que você chegue nela, eu vou trabalhar o teu coração, eu vou consolidar a sua vida, eu vou mexer com as suas estruturas, porque você não está preparado para estar nessa terra, você não está pronto para estar nessa terra, porque essa terra tem valores que não são os seus valores. O lugar que Deus quer te colocar, tem coisas que você poderia se assustar, se você chegasse lá agora. E você às vezes questiona Deus, perguntando, Deus, por que não acontece comigo? Deus, por que o Senhor não me estabelece? Deus, por que as coisas parecem tão devagar? E Deus está dizendo, eu sei os inimigos que tem nessa terra, mas uma coisa eu quero que você saiba, você será protegido no caminho, eu não te abandonarei. Semana passada eu preguei sobre isso, nunca habite nesse lugar de nunca vai dar certo, nunca eu vou conseguir. Habite no lugar de que nunca Deus te abandona. Queridos, quando nós entendemos que Deus está nos livrando
de nós mesmos, nos protegendo de nós mesmos, para que o nosso coração não se perca. Nós aprendemos a confiar nos processos de Deus. Escute isso, nos nãos de Deus, nas lágrimas que correm do nosso rosto, quando a gente não sabe enfrentar os desafios, no aperto no coração, na frustração, nos nãos de Deus, o porquê Deus, o porquê, e Deus está atraindo você, para que você tenha mais fé, para que você seja mais forte, para que você tenha caráter, que sustente quando você chegar lá, caráter que não vai se corromper quando você chegar lá, que você vai manter o teu casamento, você vai manter a tua fidelidade, a tua honestidade quando você chegar lá. Então ele disse: eu vou colocar vocês nesse lugar, mas eu não vou destruir os inimigos, e vou fazer isso pouco a pouco, não vou destruir imediatamente, eu vou fazer isso durante os anos. Queridos, durante os anos, a coisa que você precisa levantar a mão e dizer: Senhor, eu sei que eu sou protegido pelo Senhor, eu sei que essa é a verdade do Senhor, eu sei que eu não consigo ver ainda, mas o Senhor está protegendo, o Senhor está guardando, os anjos do Senhor estão trabalhando em meu favor, enquanto eu estou sendo trabalhado pelo Senhor. Ele prometeu também, outra coisa que eu vejo nesse texto, ele disse: ei, vocês já estão posicionados no lugar da promessa, essa terra é de vocês. Diga comigo: posição. É isso que você precisa entender enquanto você caminha na sua jornada terrena. Deus já te posicionou no lugar de uma vida abençoada, Deus já te deu tudo o que você precisa, mas é para esse ano? Ou virá para você pouco a pouco? E quando nós entendemos isso, nós confiamos na jornada, porque um povo morreu no deserto, um povo que não compreendeu isso, perdeu a esperança, um povo que não entendeu isso, Deus falou para esse povo, mas eles não compreenderam a jornada, e morreram de frustração, morreram de incredulidade, morreram de decepção, morreram porque não aguentaram a pressão. Queridos, a palavra de Deus diz que você não é daqueles que desistem, você é daqueles que permanecem olhando para o alvo. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Essa é a esperança de não morrer no deserto, olhar para a promessa, olhar para esse Deus bom. E é por isso que durante a jornada, ele diz: você já está posicionado, a terra é sua. O que você sonhou, o que você visualizou, aquilo que Deus falou com você, as promessas que você recebeu, as palavras proféticas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Saiba de uma coisa: você já está posicionado nessas promessas. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais, governando com Cristo. Nós já estamos posicionados. Mas Ele nos livrará dos nossos inimigos pouco a pouco. Por que, pastor, pouco a pouco? Porque não apenas a terra precisa estar pronta para nós, nós precisamos estar prontos para a terra. E Ele vai trabalhando no orgulho, na soberba, na altivez, no individualismo, naquilo que você não pode ser quando você chegar lá. E Ele vai nos moendo como um Deus bom. Eu não sei quantos de vocês já tiveram um cachorro na vida de vocês. Eu acho que já tive uns 10 e não fiquei com nenhum. Toda vez que a gente vê um cachorro bonitinho, a gente quer levar para casa. Quando ele cresce, a gente quer dar para os... A gente sempre faz uma semente, um presente para alguém desse cachorro. É uma coisa maravilhosa. A gente gasta com vacina, com ração. Diz: você não aguenta o cachorro, porque cachorro não é só a coisinha bonitinha, né? Ele faz um monte de coisa que não é bonitinho. E daí você precisa manter-se nesse lugar. E a gente quase não para em casa. E a gente queria tanto ter um cachorro e gostar de cachorro. Talvez quando a gente for bem velhinho, né, amor? A gente tem um cachorro, né? Você deixa.
Mas quando você coloca um cachorro, você coloca uma cerca de limites. Alguns de vocês precisam até colocar telas na frente de casa para que esse cachorro não fuja. Sim ou não? Mas é por quê? É porque você odeia aquele cachorro? É porque você gosta tanto que você coloca um limite de segurança para que esse cachorro possa ficar num lugar seguro. Queridos, eu quero dizer para você, Deus muitas vezes coloca alguns limites, Deus coloca algumas coisas dizendo assim, não vá a partir daqui, não vá a partir dali, cuidado com isso, não tome essas decisões, tenha cuidado com isso. Deus então nos dá direções, quando Ele diz, cuidado com sexo fora do casamento, cuidado em você ser desonesto, cuidado com o adultério, cuidado com a mentira, cuidado com a promiscuidade, e Ele vai nos dando direções, e Ele vai colocando algumas cercas de limite. Por quê? Porque Ele quer que você seja protegido, Ele quer que você seja guardado, porque Ele sabe que Ele precisa te levar em segurança, porque você já está posicionado nesse lugar, a terra da promessa já é sua, você já recebeu tudo em Cristo que você precisa. E a outra coisa que nós vemos aqui é que Deus está preparando o seu povo, Deus está preparando para que eles sejam fortes o suficientes para estarem nessa terra. Deus está preparando o seu povo em confiar mais nele quando eles chegarem lá. Uma preparação, diga comigo, preparação. Então, 3 coisas que acontecem no caminho. Primeiro, proteção. Segundo, posição. E terceiro, preparação. Deus nos prepara, Ele vai arrancando as coisas que são daninhas em nossa vida, as ervas daninhas em nossa vida, Ele vai tirando os venenos, Ele vai arrancando coisas que não servem para a nossa jornada. Queridos, Deus, Ele quer você pronto e Ele vai te preparar. Sabe essa batalha? É um preparo de Deus. Sabe essa dor? É um preparo de Deus. Sabe essa luta? É um preparo de Deus. E Ele está dando vitória pouco a pouco sobre os seus inimigos. E Ele faz isso. Pastor, isso é um exemplo do Velho Testamento. E no Novo Testamento? Vamos para a vida do apóstolo Paulo. Queridos, talvez um homem mais santo como o apóstolo Paulo não tenha existido. Deus deu tanta revelação para esse homem, que ele conheceu mais a Jesus sem ter andado com Cristo, ter tido um encontro com Ele no caminho de Damasco. Mas esse homem teve tanta revelação de quem Jesus é, que nem os apóstolos tiveram tamanha revelação. Os apóstolos que andaram com Cristo tiveram tanta revelação. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Queridos, esse homem, ele disse, eu sei que Ele me protegerá no caminho, mas eu vou precisar manter meu coração guardado nele. E ele experimenta um espinho na carne, algo que vem sobre ele, que Deus permite que venha sobre ele, para trabalhar o coração dele, para levá-lo em dependência ao seu destino, para levá-lo em segurança, mas em um coração contrito ao seu destino. Vamos para a história do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 em diante, ele está falando de si mesmo. Ele diz assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. O que é esse terceiro céu? Depois no próximo versículo ele diz, é o paraíso. O terceiro céu, gente, por que terceiro? Porque o primeiro céu é isso que você vê, a atmosfera, é esse céu azul, é isso que até os telescópios conseguem perceber, avaliar. Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o que diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12 em diante. Há uma batalha nas regiões celestiais dos espíritos malignos, potestades, principados, e esse é um nível de batalha espiritual. Eu estou preparando para vocês uma série de mensagens que nós vamos falar sobre guerra espiritual, batalha espiritual, e da onde acontece a principal batalha espiritual, que vem do trono de Deus. Nesse lugar, o segundo céu, que é onde você não vê, é um ambiente espiritual. E o apóstolo Paulo diz, eu fui levado ao terceiro céu. O terceiro céu é a habitação
do Todo-Poderoso. É onde está o trono de Deus. É onde Ele assenta e Ele governa. Porque Satanás está no segundo céu. É onde Satanás governa, Deus governa sobre. Diga comigo, Deus governa sobre. Você entendeu isso? Queridos, Deus governa sobre tudo e todos, inclusive sobre o diabo. O trono de Deus está sobre tudo e sobre todos. Então o apóstolo Paulo está dizendo: ei, eu fui levado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Eu imagino o que o apóstolo Paulo deve ter ouvido de Deus. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser no quê? Nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo está construindo algo aqui, dizendo: gente, ainda que você chegue a um lugar, ainda que você conheça muito, ainda que você seja incrível, saiba de uma coisa: não se glorie nessa pessoa, se glorie na pessoa fraca que você é, na pessoa frágil que você é. E por isso, no versículo 6, ele diz assim: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensatez, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu vou terminar esse texto. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou te dar um exemplo disso. Eu estava vindo quinta-feira, estava pregando em Joinville, eu estava vindo com meu filho, e a gente conversando, eu falando algumas coisas, eu falei para ele: Mateus, tem 20 anos agora, antes não queria nem sair comigo para qualquer lugar, agora, pai, onde você vai pregar? Quero ir com você, e tu está amando sair comigo. E daí agora na volta no carro, conversando com ele, alguns assuntos, falei: Mateus, me dê um conselho sobre isso. Gente, eu fiquei surpreso com o conselho dele. Ele teve uma sabedoria, ele teve uma sacada, ele teve um exemplo para falar, e eu, puxa, super orgulhoso, falei: cara, que incrível isso, muito bom, Mateus. Daí parou a conversa, minutos depois: nossa, foi bom mesmo, hein, pai? Olha, foi top, puxa, foi incrível, que sacada, hein, pai? Nossa, fui demais nessa, hein? Eu falei: opa, deixa que eu te elogio. Deixa que eu diga para você isso. Quando você faz isso, é horrível. Você está entendendo? Não, está certo. É verdade. Gente, não é isso. A gente pode saber o nosso valor. A gente pode saber o quanto incrível a gente é. A gente pode dizer: gente, mas yes, eu sou demais. Mas, como a gente fala para os outros, pode parecer o quê? Orgulho, soberba. E o apóstolo Paulo diz isso. Vamos voltar para esse versículo? O apóstolo Paulo diz exatamente isso. Ele diz: mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mas mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está dizendo: o que eu quero que eles vejam em mim? Eu quero que eles vejam Cristo em mim. E Cristo é humilde. Eu quero que eles ouçam a palavra de Cristo em mim, porque Ele é humilde. Versículo 7, para impedir que eu me exaltasse. Ei, gente, o que vem pela frente é para impedir o quê? Para impedir o quê? Orgulho. O que vem pela frente é para impedir que o apóstolo Paulo se exaltasse, por causa da grandeza que ele está recebendo, das promessas que ele está habitando, por conta daquilo que ele ouviu e viu. Então, para impedir que ele se exaltasse pelo que ele viu, foi-me dado um espinho na carne, foi-me dado um gigante, foi-me dado uma batalha a ser guerreada, um mensageiro de Satanás. Ou seja, Deus enviou, mas foi Satanás que levou. Deus colocou um espinho na carne, mas foi Satanás que levou o pacote. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Deus tem tanto poder, que até as batalhas enviadas por Satanás, é o próprio Deus que envia, porque Ele tem governo sobre tudo. E é por isso que você é protegido. Sempre pense isso: eu sou protegido.
Eu posso estar enfrentando o pior momento da minha vida. Eu sou protegido. Senhor, traz essa verdade. Traz essa verdade. E então, esse espinho na carne atormenta Paulo. Sabe o que é estar atormentado? Você sabe o que é passar por um momento de pressão? Meu Deus, quando eu vou sair? Gente, quando você passa por esse lugar, quando você passa por essa jornada, você precisa entender a batalha que você está enfrentando. E que Deus não vai te livrar disso imediatamente, aos poucos. O espinho na carne, algumas pessoas dizem, foi uma doença nos olhos que o apóstolo Paulo tem, mas o apóstolo Paulo não disse que era uma doença. Era uma fraqueza interior do apóstolo Paulo, porque ele matou muitas pessoas antes de se converter. O apóstolo Paulo não disse qual era o espinho na carne. Os teólogos dizem que o espinho na carne é realmente a luta que ele tinha pelo evangelho, e é por isso que ele era atormentado pelos romanos. E o apóstolo Paulo não disse qual era o espinho na carne. E talvez ele não tenha dito qual era o espinho na carne, para que eu e você não pegasse isso como uma muleta para dizer, isso eu posso suportar. O espinho na carne para alguns de vocês pode ser uma tentação. O espinho na carne para alguns de vocês pode ser algo que você luta há muito tempo. E você diz assim, meu Deus, eu fui viciado, mas eu não consigo abrir mão dessa vontade. Deus me liberta dessa vontade. Deus, eu queria que essa vontade, esse desejo não tivesse no meu coração. Talvez o teu espinho na carne não é pecar, mas é ter que lidar com desejos uma vida toda, te atormentando e você vencendo esses desejos. Você vencendo, você poderia ser derrotado pelo espinho na carne. Você poderia ser derrotado por isso, mas você não é derrotado. Você vence e você tem vencido a cada dia. E aos poucos você se percebe mais forte. Aos poucos você percebe que a tua mente está mais fortalecida no Senhor. Aos poucos você percebe que aquilo ainda pode ser uma fraqueza, mas não é mais um pecado. Que você ainda luta com aquelas coisas na sua mente, mas aquilo não te domina mais, porque agora você se tornou forte na jornada, e você está vencendo isso pouco a pouco. Gente, quando eu me converti, eu pensei assim, gente, se eu recebi salvação, e eu tive certeza, porque em Cristo Jesus, você recebe a salvação, e você tem certeza de que você vai para o céu, porque é isso que a entrega da vida a Cristo e o batismo nas águas faz. Você tem convicção de que a tua vida é eterna. Mas eu pensava, por que eu não venço essas batalhas na minha mente? Os meus desejos, as minhas vontades, as minhas tentações. E eu estou convertido desde os 12 anos de idade. Anos depois, eu percebo que é uma santificação processual. A salvação é imediata e a santificação é processual. Então Ele está me santificando a cada dia, a cada instante. E hoje, anos depois da minha conversão, eu continuo tendo minhas fraquezas, minhas tentações, mas agora elas estão submetidas a um lugar onde elas não me governam. Eu estou governando elas, e quando eu caio, quando nós cantamos aqui, o seu amor por mim me levanta. É o amor de Deus que nos levanta, queridos. É o amor de Deus que nos sustenta, e é por isso que a palavra de Deus nos ensina isso, e o apóstolo Paulo está dizendo, gente, esse espinho na carne está me atormentando, e olha o que ele diz, eu pedi 3 vezes. 3 vezes eu roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Quantas vezes? 3. E um homem que foi ao 3º céu, uma vez pedindo já é grande coisa, sim ou não, gente? 3 vezes. Jesus falou isso, Pai, por favor, se for possível, passa de mim esse cálice. Queridos, eu quero dizer para você, continue pedindo, continue clamando, dizendo, Senhor, passa de mim, Senhor, livra-me disso, mas Ele está te conduzindo a um lugar que talvez, eu digo isso por experiência própria, eu já pedi coisas que Deus não fez, eu pedi livramentos que Deus não livrou, eu pedi para Ele tirar coisas da minha mente que Ele não tirou, eu pedi para Ele me fortalecer em tentações
que ele disse: Márcio, eu não vou te livrar da tentação, eu vou te fazer mais forte na tentação. E queridos, isso me fez ser cuidado, protegido, posicionado e preparado para a minha terra prometida. É isso que me faz me tornar alguém que não me ensoberbece, ou não se ensoberbece, não se orgulha. Deus precisa muitas vezes quebrar o nosso coração, porque escute isso, é só quando eu preguei semana passada sobre isso, quando você diz assim, isso nunca vai acontecer comigo, cuidado, porque você não sabe o que vai bater na sua porta no dia de amanhã. Quando a gente depende de Deus, a gente não julga o outro, a gente não espizinha no outro. Quando a gente está em Deus, o orgulho não sobe dizendo, o outro é fraco, eu sou forte. Eu quero dizer, na caminhada, para a gente não se ensoberbecer, Deus coloca um espinho na carne, para que você vença com essa batalha. Quais são os seus inimigos? Quais são as suas batalhas? Quais são os seus desafios interiores? Próximo versículo. Mas ele me disse, o que Deus disse para ele? Paulo, eu não vou te livrar do teu espinho na carne, não. Eu quero dizer, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo faça o quê? Repouse nesse homem fraco. Repouse nessa pessoa que não tem força para vencer isso. Queridos, quando alguém diz, eu estou vencendo, eu tenho garra para isso, amém. Isso pode ser até uma coisa, legal, essa pessoa está batalhando, mas quando alguém diz, Senhor, eu sou fraco, então me fortalece. Senhor, sem o Senhor eu não posso nada, então me dá sua força. Queridos, ele então é fortalecido no Senhor. E o apóstolo Paulo fala no versículo 10, sobre 5 inimigos. Eu não vou ter tempo de falar com vocês hoje sobre isso. Eu talvez pegue a mensagem da manhã para colocar no YouTube, que eu consegui ser um pouquinho mais focado na mensagem de manhã. E eu falei sobre esses 5 inimigos. Por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nos gigantes que eu vou enfrentar. Eu me regozijo nos gigantes da terra prometida. E ele diz, eu me regozijo no primeiro gigante, nas fraquezas. No segundo gigante, nos insultos. Eu me regozijo nas minhas necessidades. Eu me regozijo nas perseguições. E eu me regozijo nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou. Quando eu sou, é que eu sou. Quando eu sou, é que eu sou forte. Ele diz, sabe aonde eu me regozijo? Eu me regozijo quando eu enfrento as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Quando eu não sou forte o suficiente para vencer isso. Sabe quando eu me regozijo? Quando eu sou atacado injustamente, quando eu sou insultado, quando eu sou humilhado pelas pessoas. Sabe quando eu me regozijo? Eu me regozijo quando eu passo por necessidade, quando eu não tenho o que eu gostaria de ter, quando eu tenho necessidade de paz e a paz não chega, quando eu tenho necessidade de alegria, a alegria não vem, quando eu tenho necessidade de finanças e as finanças não vêm, quando eu tenho a necessidade de um casamento e eu estou vendo a minha vida solteira por muito tempo, quando eu tenho a necessidade de um casamento feliz e eu estou dentro de um ambiente nocivo, tóxico, e é nesse lugar que eu então sou mais forte do que eu pensava que eu era, e a sua força se aperfeiçoa onde? Na minha fraqueza. E ele continua dizendo, na perseguição, quando eu sou perseguido pelos meus desejos, quando eu sou perseguido pelo mundo, quando eu sou perseguido pelas pessoas, mas quando eu sou perseguido pelo diabo, quando eu sofro perseguição, e ele diz, eu me alegro quando eu enfrento meus gigantes. E ele termina dizendo sobre o mal desse século, ele diz, nas angústias, na depressão, na solidão, na vontade de me cortar, na vontade de me jogar contra tudo e contra todos, porque não vale mais a pena.
quando a angústia toma conta do meu peito. E ele diz: sabe o que você faz quando você enfrenta esse espinho na carne? A graça dele te basta. A graça do Senhor te basta. Vocês estão comigo, gente? Sim ou não? A graça dele te basta. Eu quero dizer para você nessa noite, você tem ajuda no caminho. Você está entendendo? Você tem ajuda no caminho. Ele protegeu o seu povo no deserto. Ele protegeu os seus homens na jornada da graça. E Ele protege a sua igreja no tempo de hoje. Ele protege você. Ele guarda você. Ele ama você. E Ele quer você na presença dEle. Amém? Vamos nos colocar em pé.